Olá, pessoal! No podcast de hoje vamos falar de um assunto muito interessante e assumo que muito novo para mim. Até pouco tempo atrás eu tinha uma visão completamente ocidentalizada sobre esse assunto, completamente influenciada pela mídia hegemônica e não sabia que tinha uma visão capitalista desse assunto. E esse livro que nós vamos falar hoje, que é A Revolução Coreana, O Desconhecido Socialismo Juche, ele veio de uma forma completamente aleatória para minha vida, não é o meu tema de pesquisa, não é algo que eu costumo ler, apesar de me interessar muito pelo tema, desde que comecei a perceber essas questões que eu vou falar aqui, a partir dessa ótica que eu vou tratar, que é uma ótica não ocidentalizada. Enfim, vamos lá. Esse livro, ele faz parte de uma coleção da editora Unesp, que se chama Revoluções do Século XX, e, como eu falei, veio de uma forma inusitada para minha vida, porque quem me indicou, quem me deu esse livro foi um amigo, um amigo da onça. Então, se estou falando sobre esse livro hoje é graças ao Pedro. Muito obrigada, Pedro. Os autores do livro são Paulo Fagundes, Ana Lúcia Pereira e Helena Melchiona. Bom, pessoal, falar sobre a Coreia Popular é algo novo para mim, para muitas pessoas, na verdade, porque nós somos completamente bombardeados pela mídia estadunidense. Desde criança, assistimos séries, assistimos filmes, assistimos noticiário e temos a visão de que a Coreia do Norte, como nós chamamos, né? Mas vamos falar aqui a Coreia Popular, de que a Coreia Popular é um lugar hostil, é um lugar onde é controlada por um ditador maluco que pode em qualquer momento explodir o mundo. E aqui a gente vai mostrar outro lado dessa história. Na verdade, um lado muito mais factual, muito mais baseado em fatos, na história em si, do que em mero racismo, né? Que, resumidamente, é o que sobra para o Ocidente, a forma como o Ocidente enxerga a Coreia Popular. Bom, gente, é muito difícil falar sobre o livro inteiro. Esse livro ele é muito pequenininho no tamanho, parece um livro de bolso, mas ele é muito denso em seu conteúdo. Então, eu não vou conseguir falar de toda a história e toda a complexidade da Revolução Coreana. O que eu vou fazer aqui é um recorte e um convite à leitura, assim como eu fiz com o livro do Franz Fanon. Na introdução do que eu quero falar aqui, é exatamente falar o quão complexo é falar sobre esse assunto, que é tão estigmatizado, bombardeado de propaganda estadunidense e de mentiras. E mesmo lendo o livro, é preciso fazer um esforço mental para entender a Coreia Popular sem esses estigmas ocidentais e liberais que eu cresci ouvindo e tenho certeza que todos que vão ouvir esse áudio também. Então, é um esforço muito recente para mim, perto de tantos anos de alienação que passei até chegar ao ponto de ruptura que me levou ao radicalismo crítico que tenho hoje. Então, mesmo lendo, é difícil entender algumas questões. Bom, vamos lá começar a falar do livro em si. É impossível falar da Revolução Coreana sem falar da história desse país. A Coreia, e aqui quando eu falo Coreia, eu estou falando das duas Coreias, que até então eram uma só. E esse sentimento, esse sentimento de pertença, de união, é algo que está enraizado na Coreia até hoje, em alguma medida. Bom, a Coreia, ela foi marcada por um passado monárquico. Desde a Idade Média até a moderna,
a Coreia foi dominada por monarquias, sendo a última monarquia que existiu na Coreia muito longa. Ela foi até 1910. Quando que deixou de ser uma monarquia? Quando que esse território deixou de ser uma monarquia? Com a dominação japonesa. Mas, assim, não defendendo monarquias, longe de mim, mas o período monárquico, ao menos, era um período de maior estabilidade e de soberania nacional, né? Era o próprio povo ali. Bom, o que que acontece? Com a dominação japonesa, a colonização japonesa, é importante dizer que foi de 1910 a 45, esse passado monárquico ruiu em partes. Eu vou falar aqui que tem pontos do passado monárquico que os japoneses deixaram ali de resquício para ter aliados entre os coreanos. E é engraçado pensar, gente. Outra questão que me pegou muito, foi uma chavinha que eu tive que virar quando eu cresci, quando eu comecei a estudar sobre esses assuntos, é imaginar o Japão enquanto um país colonizador. Porque eu fui tô completamente bombardeada quando era criança com a lógica do kawaii, né? Que, enfim, que é uma perspectiva do Japão que foi vendida para nós através dos animes, através dos mangás, de um Japão fofo, de um Japão que a gente não associa a um Japão fascista, né? Mas esse período aqui da colonização, o Japão estava no auge do seu fascismo, passando pelas guerras mundiais, e era uma colonização brutal, né? Acho que um dos pontos mais importantes para nós, mulheres, inclusive, é perceber como a humilhação feminina foi forte nesse processo de colonização. As mulheres coreanas, elas se tornaram prostitutas forçadamente. Já a prostituição já é algo é, forçado, né? Na maior parte das vezes, pelas situações da vida que levam as mulheres a isso. Nesse caso, elas, por serem coreanas, foram forçadas a se tornarem, como eles chamavam, de mulheres de prazer, comfort woman, algo assim. Então, além dessa questão da humilhação feminina, também teve muita fome, foi um período de muita fome e de muito retrocesso, e em que esse povo foi transformado em servos da colonização japonesa. Mas, como eu falei, o Japão não deixou todo o povo coreano nessa situação. Eles pegaram alguns resquícios do passado monárquico para ter ali uma elite que se aliasse ao Japão, que ajudasse o Japão nesse processo de colonização. Essa elite era uma elite agrária coreana, o Yangban. E vai ser muito importante essa elite na propaganda contra a Coreia Popular no futuro e na efetivação de um sistema ditatorial capitalista no Sul. Essa elite agrária ela vai continuar existindo, vai colaborar com o Japão, né? Assim, muito parecido com a lógica do capitalismo dependente dos países do Sul, né? Aqui no Sul do mundo, no Brasil, por exemplo, nós temos uma elite agrária e urbana completamente vendida, completamente contrária aos interesses da população da nossa própria nação. Então, essa elite, quando vir a Revolução da Coreia Popular, ela vai ser contra, e ela vai ser muito importante nessa propaganda contra a Coreia. Então, quando a gente vê muitos coreanos que falam sobre o regime, que são contra, alguns deles vinham dessa elite que vai ser. Logo, logo ela vai deixar de existir ali, né? E ela também foi muito importante para a efetivação de um sistema ditatorial capitalista no Sul. O foco do livro não é o Sul da Coreia, mas o Sul, a Coreia do Sul, né? Ela vai se tornar no futuro um sistema ditatorial capitalista por muitos anos. Bom, ok, nós estamos aqui nesse ponto da história que é a colonização japonesa. A partir desse momento, os próprios coreanos vão começar a lutar
por libertação. Muitos coreanos tinham influência socialista e militar chinesa, porque muitos lutaram ao lado da China na Manchúria e muitos lutaram também com o exército soviético. A Coreia Popular faz fronteira com esses dois gigantes, né? Então, como não ter influência marxista, socialista desses dois países que eram a China e a União Soviética? E a partir desse diálogo foi criado o Partido Socialista na Coreia, que lutava pela libertação da Coreia em relação à dominação japonesa. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a pressão por libertação nas colônias japonesas aumentou muito. Mas países como os Estados Unidos, por exemplo, defendiam uma descolonização lenta e gradual. Aquela coisa, vamos aos poucos tirar a mamata do Japão. Não vamos fazer isso de uma vez. Eles defendiam, inclusive, que essa descolonização devia ser feita em até 40 anos. Bom, obviamente que os coreanos não aceitaram esse tipo de acordo e continuaram se movimentando, se organizando para lutar por libertação. Ao fim da guerra, o Stalin e o Roosevelt dividiram arbitrariamente a Coreia em duas áreas de atuação, onde o norte até o paralelo 38 seria da tutela soviética e do paralelo 38 ao sul da tutela estadunidense para fins de descolonizar o país. Ao norte, quem que vai começar esse processo de descolonização de fato não vai ser o Stalin, não vai ser a União Soviética, que pouco atuou, inclusive, na descolonização. Quem vai se lançar, emergir como uma liderança espontânea, vai ser o coreano Kim Il-sung. Ele era um veterano da Guerra da Manchúria e havia integrado o Exército Vermelho. Ele sabia falar chinês e russo, então era uma pessoa que tinha muita experiência militar e tinha também muita experiência teórica. Quem vai ser escolhido pelo governo dos Estados Unidos para governar o Sul vai ser o Syngman Rhee. Ele era um coreano que vivia há 37 anos nos Estados Unidos e era ideologicamente fiel aos Estados Unidos. Então, ele tinha 60 anos e desses 60 anos, 37 ele havia passado nos Estados Unidos. Ele era mais estadunidense do que coreano nessa altura do campeonato. Bom, o que acontece? Em setembro de 48, a República Popular Democrática da Coreia foi proclamada. E em 50, a Coreia entrou em guerra. Bom, essa parte do livro e da história é um pouco obscura, não se sabe bem como começou a guerra. E não, eu nem consigo e nem pretendo aqui resumi-la. O importante para minha análise, a percepção que eu tive, o que me fez sentir e chorar com esse livro, foi a percepção de que se não fosse a intervenção imperialista dos Estados Unidos, a Coreia teria voltado a ser uma só. E o norte teria vencido a guerra facilmente. O sul não tinha apoio civil e resistiu apenas com seus militares. A população do sul acolhia o exército do norte como libertador quando eles chegavam lá. E a Coreia Popular chegou muito perto do extremo sul do país, do litoral sul da Coreia, com apenas 2 meses de guerra e poucas baixas. Então, a guerra estava praticamente ganha. Mas em outubro deste mesmo ano, de 50, os Estados Unidos desembarcaram ao sul e levou a um massacre. Gente, essa parte do livro foi muito pesada, muito triste para mim. Eu tenho muito tempo, são poucos os livros que me fazem chorar, para ser honesta. Esse livro me fez chorar e me fez falar, nossa, eu não consigo ler de uma vez. Eu precisei parar, assimilar e ler no dia seguinte e fui lendo aos poucos. Eu poderia ter lido ele até mais rápido do que eu li. Mas é tão pesado ler sobre a guerra que é algo que tem que ser feito aos poucos. E existem vários fatos tristes da guerra que eu vou falar aqui um pouquinho sobre esse assunto, né? Um fato que eu achei muito triste é que quando os Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos chegou em Pyongyang, né, que é a capital hoje em dia da Coreia Popular, 50 mil civis foram mortos atrás de uma caçada a comunistas. Então, eles mataram literalmente a população, sem saber se eram ou não comunistas, e ainda que fosse, né? Enfim.
Os Estados Unidos soltaram mais bombas na Guerra da Coreia do que na Segunda Guerra Mundial inteira. Eles simplesmente destruíram a Coreia Popular. Todas as cidades, aldeias, pontes foram destruídas. As bombas foram jogadas inclusive nas barragens, que inundavam aldeias e cidades, causando fome generalizada e mortes, muitas mortes. Esse massacre, feito pelos Estados Unidos, custou 4 milhões de vidas. Ao fim desse massacre, a Coreia Popular só conseguiu avançar para o seu status anterior ao da guerra, que era o paralelo 38, graças à ajuda do exército chinês. E aqui eu não vou entrar em detalhes, mas os Estados Unidos, a mesma coisa que a Coreia fez, de conseguir avançar até o extremo sul, os Estados Unidos fez, dizimando a Coreia e avançou até o extremo norte. Mas com a ajuda do exército chinês, eles conseguiram recuar. Os coreanos recuaram até o paralelo 38. E ao fim, a guerra entrou em um armistício, uma espécie de pausa, por exaustão de ambos os lados, em 1953. Então, a formação que nós temos hoje da Coreia Popular é exatamente a mesma formação que teve no momento que Stalin assinou o decreto do paralelo 38, e é a mesma, então, antes da guerra. Eles não conseguiram fazer o que eles queriam, né? O que era necessário ali, que era o quê? A unificação, novamente, daquele país, que era um só. Bom, dito isso, né, agora, depois que falei um pouco da guerra em si, que da história, que é impossível falar, explicar o que é o socialismo justo e o socialismo coreano sem explicar a história, porque a história é a marca sangrenta e terrível que vai definir os rumos do que o socialismo coreano vai tomar. O socialismo coreano, então, ele é chamado de Juche, acho que é assim que fala, não tenho certeza, que é uma política de autossuficiência, independência política, nacionalismo defensivo forte e ideologia afiada contra a propaganda ideológica capitalista, imperialista estadunidense. Por quê? Autossuficiência, independência política. O histórico da Coreia é um histórico de invasão, é um histórico de do povo coreano estar sempre curvado, seja para o rei, seja para o colonizador, seja para o imperialista estadunidense. Então, o povo coreano se fechou nesse sentido de autossuficiência e independência política. Eles tinham aliados, têm grandes aliados. A China e a URSS eram grandes aliados, mas eles não conseguiam impor as suas vontades, mesmo sendo gigantes perto da Coreia, eles não conseguiam impor suas vontades na Coreia, porque eles tinham independência política. A Coreia Popular conseguiu esse feito de estar entre esses grandes aliados, que eram rivais, inclusive, na época da Guerra Fria, e não tomar partido de nenhum dos lados, não se deixar influenciar por nenhum dos lados. A Coreia Popular passou por muitas dificuldades, mas a ajuda externa foi crucial para a sobrevivência do socialismo. Mesmo com a ajuda externa, eles que definiam os rumos que eles iam tomar enquanto política, enquanto governo. Em relação ao seu rival capitalista, a Coreia tem um programa de forte estudo, incentivo a manter essa história viva do que foi a guerra, do que o imperialismo estadunidense foi capaz de fazer através do capitalismo. Então, eles têm essa ideologia afiada. E em relação aos Estados Unidos, eles desenvolveram o programa nuclear e o exército forte na defensiva. Isso foi crucial para que a presença constante dos Estados Unidos na Coreia do Sul fosse uma ameaça controlada. Porque, repito, os Estados Unidos jogou mais bombas na Coreia do que em toda a Segunda Guerra Mundial. Então, é óbvio que o desenvolvimento do programa nuclear
era necessário para uma defesa. E não uma defesa no sentido de querer guerra contra os Estados Unidos. Eles não querem guerra contra os Estados Unidos, como a gente escuta desde sempre. Eles estão apenas na defensiva, muito mais uma barganha do que uma vontade de fato de guerrear. Bom, agora internamente a Coreia Popular priorizou a reforma agrária. Então, aquela elite agrária que tinha benefícios, que compactuava com a colonização japonesa, aqui vai passar pela reforma agrária e vai perder seus privilégios. E, obviamente, que boa parte dessa elite vai fugir do país e vai falar mal do regime socialista coreano. Então, priorizou a reforma agrária, priorizou o fim da elite rural, o desenvolvimento militar é a grande prioridade, foi a grande prioridade. E apesar das fortes crises que encontrou nos anos 90, graças às desastres naturais, ao embargo econômico e isolamento, o Kim Jong-un busca modernizar o país. Anteriormente, o avô do Kim Jong-un e o pai do Kim Jong-un eram mais focados na questão militar, até porque eles estavam em um contexto de muita tensão e precisavam achar uma forma de enfrentamento ao imperialismo. Mas o Kim Jong-un, hoje em dia, ele consegue ter outros programas de desenvolvimento, de modernização do país, ele consegue ter maior amplitude de poder olhar para a população em si e poder pensar nas melhorias políticas, econômicas e sociais que ele pode fazer em relação à própria população. E a isso ele deu o nome, né, dessa política de Gyeongjin, que foi implementada por Kim Jong-un na Coreia Popular, e ela é uma estratégia que busca o desenvolvimento simultâneo da economia e do programa nuclear e militar do país. Essa política ela vai então substituir não, ela vai ser uma evolução da política anterior, que era a política Songun, que significa militares primeiro, que priorizava o fortalecimento militar. Já Bunjing, acho que é assim que fala, significa avanço paralelo e tem como objetivo equilibrar o desenvolvimento econômico com a capacidade defensiva do país. Bom, concluindo aqui, gente, eu eu achei esse livro muito emocionante, muito bonito e muito direto, muito explicativo. Como pode um livro tão pequeno conseguir abarcar tanta história e conseguir fazer um enfrentamento tão grande a tantas mentiras, a tanta propaganda estadunidense e fazer com que a gente perceba que tudo cai por terra, né? Tudo que nós aprendemos desde sempre cai por terra. E, honestamente, hoje em dia, quando a gente olha para a Coreia Popular e a gente olha para muitos países capitalistas, e a própria do Ocidente, né, e a própria Coreia do Sul, a gente percebe que o que, que é prioridade, sabe? É o PIB, é o desenvolvimento, é construir grandes cidades, grandes arranha-céus, enfim. O sistema capitalista, ele, por um tempo, fez com que a Coreia do Sul parecesse ser muito mais desenvolvida do que a Coreia Popular. Fez com que a Coreia do Sul se tornasse o modelo do capitalismo. E a Coreia Popular seria, então, o modelo do fracasso, por assim dizer. Mas, hoje em dia, olhando a Coreia do Sul, a gente percebe o quão as contradições do capitalismo estão chegando em sua agudeza naquele país, pela quantidade de suicídios das pessoas, pelas moradias precárias, pessoas que moram em banheiros, assim, pessoas que moram em quartos de 2, 3 metros quadrados e que não conseguem ter uma vida, não conseguem ter uma alimentação saudável, alimentação absurda de processados, de comida enlatada, de comida subcomida, sabe? Que não é nem alimento de verdade. A gente vê a objetificação das mulheres, os padrões estéticos irreais, até pelo K-pop, já ouvi falar, né? Que são padrões estéticos racistas, irreais, de magreza extrema, de infantilização, coisas muito comuns
inclusive aqui no Ocidente, né, que o Ocidente empurrou para essa cultura, para essas pessoas de lá. E também pensar o quão os trabalhos são trabalhos árduos, né? As pessoas que eu comentei dos suicídios, as pessoas que trabalham até em grandes empresas, ganhando bem e tudo mais, mas trabalham 60 horas semanais, dormem no emprego, enfim. É só pesquisar que vocês vão ver vários casos de pessoas que não têm vida, que vivem para o consumo, que vivem para o capitalismo. E o capitalismo não permite as pessoas a viverem, de fato. Então, a Coreia Popular possui, sim, muitos defeitos e limitações. Tem várias questões que, para mim, ainda não faz muito sentido, ou que há pontos de melhora, né? Por exemplo, essa questão da sucessão familiar. Eles têm uma explicação para isso, né? Mas para mim, que fui tão bombardeada com a propaganda estadunidense, é sim estranho, sabe? Ver. Infelizmente, enfim, estou presa ainda a alguns padrões. Mas, de qualquer forma, é quase utópico pensar em um país onde as pessoas possam ter, onde o governo e as pessoas, onde o partido esteja interessado, de fato, em oferecer moradia para as pessoas, onde as pessoas não tenham que morar em um cubículo de 3 metros quadrados e pagar o aluguel. Em que as pessoas tenham pleno emprego, em que as pessoas tenham acesso à alimentação e que a alimentação e que a soberania alimentar seja de fato uma prioridade, porque a Coreia Popular é um país muito montanhoso, o solo não é fértil, mas a soberania alimentar é a prioridade. Buscar essa soberania alimentar tem sido a prioridade. Eu moro em Goiás, então assim, eu sei o quão oposto o Brasil, por exemplo, caminha em relação à soberania alimentar. O quanto o nosso cerrado, a nossa vegetação está sendo dizimada em prol de plantação de soja para fazer ração para um gado que vai ser exportado. Então, é muito bonito ver, sabe, as prioridades que o socialismo coloca ali. E é muito importante também a gente perceber que a luta por uma sociedade que não é capitalista, por uma sociedade socialista, ela não é a luta por um céu cristão. As contradições existem e vão existir. Os defeitos, as limitações existem e vão existir. A luta é pelo fim desse sistema brutal que é o capitalismo. Então, quando as pessoas olham para os defeitos da Coreia Popular com tanto julgamento, é porque a gente está muito preso nessa lógica de que, se a gente conseguisse acabar com o capitalismo, todos os problemas se resolveriam. Não, não é assim. Existem todos os processos históricos, né? É muito mais complexo do que isso e ainda mais em um país que está imerso no capitalismo, ele está imerso em um mundo capitalista. Então, o embargo e todas as questões são fatores, né? Mas de qualquer forma, é muito bonito e inspirador ver eles sentarem, ver o quanto eles tentam correr atrás de um futuro melhor, em pensar na população, em pensar nas questões que realmente são relevantes para a vida humana. E é isso, de coração, eu indico esse livro. E quando eu ler um livro que eu não gostar, eu vou falar que eu não vou indicar, então não se preocupem em relação a isso. Mas esse livro, ele é muito bom, muito pequenininho, muito fácil de ler e necessário para nos dar esse gás de saber que é importante sim lutar, que é importante sim acreditar que há alternativa.
Bom, pessoal, obrigada por assistir esse episódio do podcast Clube do Livro. No próximo episódio, nós vamos falar da leitura que vou começar agora, que é o livro As Origens do Capitalismo, da Ellen Wood. Leiam também, tem online na internet, gratuito, e espero que vocês gostem. Até lá!